Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos dar continuidade ao conteúdo da nossa disciplina de Patologia Geral e o tema que nós vamos trabalhar é a resposta inflamatória. Então nas próximas aulas eu vou passar para vocês os mecanismos envolvidos tanto na resposta inflamatória como geral e depois especificamente na resposta inflamatória, na inflamação aguda e na inflamação crônica. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês me enviem por e-mail ou mesmo no próprio mural do Classroom, né? E à medida que forem surgindo as dúvidas, eu vou respondendo para vocês. Eu vou deixar alguns materiais em PDF para que vocês possam aprofundar esse conteúdo, né? E quem quiser estudar mais, tem os capítulos no livro do Robbins, né? No Bogliolo. Então, eles têm bastante informação a mais que vocês podem acabar se aprofundando lá. Bora lá, então? Então, de uma forma geral, nós vamos perceber que a resposta inflamatória, vamos ver aqui no vídeo. Então, eu tenho uma lesão, né? Tenho um trauma. A partir desse trauma, eu vou ter uma alteração tecidual que ela é local. Primeira das respostas que vai acontecer, né, nesse processo todo pós-trauma, né, é ocorrer uma vasodilatação. Então, observem aqui na imagem, no vídeo. Então, todos esses vasos sanguíneos próximos à lesão, eles se dilatam, né, já é o início da resposta inflamatória. E aí é todo o princípio, né? Essa lesão, essa queda, ela pode estar acompanhada de sujidades, de micro-organismos, e o nosso organismo ele depende de mecanismos de resposta inflamatória mediados pelo sistema imune para promover a limpeza desse local. Né? Porque se esses micro-organismos permanecerem nesse local, né, não forem fagocitados, não forem destruídos pelo sistema imune, eles podem provocar uma resposta, né, a uma infecção ainda muito maior. Né? E no final do processo ocorre toda o reparo daquele tecido que foi lesionado inicialmente. Né? Então, essa é a nossa resposta inflamatória. E esses mecanismos de resposta inflamatória é o que eu vou tentar passar para vocês, né, nessas próximas aulas. Então, a inflamação ela é uma resposta, né, natural, resposta normal do nosso organismo e de tecidos vascularizados frente a um agente agressor. Pode ser, então, como a gente viu na animação, um trauma, né? Pode ser um micro-organismo que está adentrando o nosso organismo, pode ser, né, um corte. Né? Então, nós temos essa resposta, né, contra um agente agressor, caracterizada morfologicamente pela saída, né, de líquidos e células do sangue para o interstício. Isso é muito importante, porque eu tenho uma fase de saída de líquido, uma fase então de exudato, e depois eu tenho uma fase celular da inflamação, né, na qual as células elas vão ser conduzidas para o local da resposta inflamatória, né, no local da lesão. Então, aqui nessas imagens, vocês podem perceber bem isso, que a resposta é vascular, que a resposta é um aumento, né, da circulação local que provoca esse edema, provoca esse inchaço. Essa saída de líquidos ela é diretamente proporcional à área de lesão. Um trauma maior provoca uma saída de líquidos maiores. Né? Um trauma menor, né? Então a saída de líquido também é menor. Tá? Então, basicamente, a inflamação é uma resposta protetora.
ela tem por objetivo, né, eliminar a causa inicial da lesão celular, né, no caso de um trauma em que eu tenho uma possível infecção por micro-organismos, eu tenho as células da resposta imune, as células que estão no processo inflamatório, que vão eliminar essa causa inicial, né? Ainda, no local da nossa lesão ali, eu tenho células e tecidos necróticos. A gente viu que a necrose é um mecanismo de morte celular, na qual eu tenho exposição ou ruptura da membrana plasmática com o extravasamento do conteúdo citoplasmático. Nesse processo, gera uma resposta inflamatória. E para que isso? Para que eu possa ter um debridamento, uma eliminação dessas células que estão morrendo, né? Para que elas não se acumulem ali e gerem um processo um pouco pior. Ainda, o processo de inflamação ele é extremamente importante para que eu tenha o início do processo de reparo. Então, se vocês se lembraram daquela animação que a gente viu alguns slides atrás, eu tenho uma lesão, eu tenho uma resposta inflamatória, e o final da resposta inflamatória, o final desejado para a resposta inflamatória, é o reparo. Ou seja, aquele tecido ele vai cicatrizar ou o tecido ele vai regenerar. Então, quando eu falo em reparo, o reparo pode ser por cicatrização ou o reparo pode ser por regeneração. Na grande maioria das vezes, esse reparo ele é realizado por a cicatrização. Ok? Vamos em frente. Ainda, a resposta inflamatória ela é um processo que pode provocar danos consideráveis. Mas como assim? Ela não é uma resposta fundamentalmente protetora, não é uma resposta que objetiva a eliminação de micro-organismos, objetiva ali a retirada de células mortas ou doentes. Sim, a inflamação ela faz tudo isso. Mas nós temos o que nós chamamos de lesões secundárias à resposta inflamatória. Por exemplo, quando eu tenho essa área aqui, uma lesão na articulação do joelho, eu tenho uma grande liberação de líquido, eu tenho um edema muito grande. Esse edema muito grande, ele provoca compressão dos tecidos adjacentes. E essa compressão desses tecidos leva a uma lesão ainda maior. Então, a resposta inflamatória, quando ela é muito difusa, quando ela é descontrolada, ela provoca, então, lesões maiores do que o dano inicial. Nesse caso aqui, da mesma forma, eu tenho um entorse, né, a pessoa que sofreu um entorse, tem extravasamento de sangue, ruptura de vasos sanguíneos, e esse edema ele pode, então, provocar compressão de tecidos adjacentes, levando a lesões ainda maiores. Isso acontece também em doenças infecciosas, né? Em certas doenças parasitárias, eu tenho uma resposta inflamatória muito intensa, e essa resposta inflamatória muito intensa, ela é responsável por lesões teciduais difusas. E é por isso que se utiliza os medicamentos anti-inflamatórios, né? Não que esses medicamentos vão cessar toda a resposta inflamatória. Eles vão fazer com que a resposta seja menor, seja mais controlada, e com isso eu não tenho as lesões secundárias, as lesões que estão relacionadas com uma inflamação exagerada. Agora, quando a resposta inflamatória ela é crônica, né, ela se perpetua por muitos anos, por muito tempo, ela provoca deformidades, como é o caso da artrite reumatoide, né? Então, na artrite reumatoide, é a inflamação das articulações que culmina, né, com a deformidade articular, né? Então, a resposta inflamatória tem que ser controlada para que esses danos, né, secundários eles sejam minimizados. Tranquilo? Vamos em frente. Aqui nós temos, então, uma ilustração que mostra todo o processo inflamatório do começo até o final.
mostrando as principais células, o mastócito, o macrófago, né, o monócito aqui na circulação, né, um polimorfo nuclear que é um neutrófilo. Então eu tenho várias células aqui que participam em momentos diferentes da resposta inflamatória, né, e que são ativadas primeiro pelo dano tecidual, né? Toda essa resposta inflamatória ela inicia com o dano tecidual, né? Esse dano, então, um trauma, pode ser uma infecção, né? Então, alguma situação desencadeou esse processo inflamatório. Uma vez desencadeado, né, ele vai ter seguimento até que no final sejam recrutados os fibroblastos, né, e as células e proteínas da matriz extracelular, que vai culminar no reparo tecidual. Então, eu tenho o início do processo inflamatório, toda aquela parte vascular, aquela parte na qual ocorre uma vasodilatação, e tudo isso termina com o reparo. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que a inflamação ela é essencial para que aconteça o reparo, né? O reparo, então, é uma fase subsequente à resposta inflamatória natural, né? Então, quando eu não tenho uma resposta inflamatória adequada, o meu reparo também não será adequado. Tá certo? Tranquilo por enquanto? Vamos lá. Então, lembrando, né, que inflamação não é doença, é uma resposta fisiológica do nosso organismo frente a uma agressão, frente a uma lesão tecidual, frente a um micro-organismo que está tentando invadir o nosso corpo. Tá? Então, inflamação é diferente de infecção. Mesmo que após o processo infeccioso, após a invasão, ocorra uma inflamação. Tá? Então, durante o curso infeccioso, pode ter uma inflamação desencadeada pela resposta de infecção. Mas a inflamação não é doença, é um processo fisiológico que visa a eliminação, né, dos fatores prejudiciais para o nosso organismo. Tranquilo? Nesse esquema aqui, nós podemos observar bem isso. De um lado, eu tenho aqui, né, micro-organismos, parasitos, agentes físicos e químicos, reações imunes. Né? Todas essas situações, né, provocam alteração tecidual e me leva à liberação de mediadores inflamatórios. Né? Então, são substâncias que têm a potencialidade de iniciar a resposta inflamatória. Quando a resposta ela é iniciada, ela vai seguir o seu curso, provocando um aumento da permeabilidade vascular, saindo as células e toda a resposta inflamatória lá ocorre. A partir do momento em que eu tenho a eliminação do agente inflamatório, ou seja, gerou toda essa linha aqui, né, da resposta inflamatória, reduziu, né, os micro-organismos estão mortos. Então, eu reduzi as causas da inflamação. Quando eu reduzo as causas da inflamação, eu tenho, então, predomínio de agentes anti-inflamatórios que conduzem, né, essa resposta agora para o reparo. Enquanto eu tiver mediadores da inflamação, esse processo segue nessa linha aqui. Os mediadores inflamatórios reduziram, ali vem para cá, né? Reduz a liberação desses mediadores e eu vou ter o processo de reparo. Tranquilo? É o que nós podemos ver aqui, né? Então, nas fases da inflamação, basicamente eu tenho uma fase alterativa, que é a consequência direta do agente agressor. Então, suponhamos que você corte a sua mão, né? Cortou aqui a mão ou espetou com um espinho, né? Então, se perfurou com objeto. Então, essa fase inicial chama-se fase alterativa. Eu tenho, então, o trauma,
junto com esse trauma eu posso ter, né, alguns micro-organismos. Tá? Então, essa resposta inicial é essa daqui, ó, esses dois primeiros quadros. Tá? Logo após a fase alterativa, nós vamos ter uma fase chamada de exudativa, que é a fase das alterações vasculares. É aquela vasodilatação, alteração da permeabilidade vascular, e tudo isso permite a saída de elementos do sangue para a área agredida. Então, é isso aqui. Ó. Então, eu tenho a lesão, provocou uma vasodilatação, os elementos do sangue que geram a resposta inflamatória começam a sair, né, saem para poder fazer a defesa ou iniciar a resposta inflamatória, e por final eu tenho uma fase chamada de fase produtiva, ou seja, eu tenho a resolução da minha resposta inflamatória, culminando, né, na fase proliferativa, culminando com o reparo, né. É o que acontece nessa animação. Eu tenho uma lesão, eu tenho uma fase alterativa, né, provoca então, primeiro, se for um corte, eu tenho um processo de hemostasia, que é a parada do sangramento. Em seguida, eu tenho uma fase exudativa, na qual as células vão sair do sangue e vão para o tecido, né, para fazer a defesa, o combate, né, no caso, se tiver um micro-organismo, uma bactéria, que seja. E a fase final do processo é o recrutamento dos fibroblastos para que aconteça, então, né, o reparo, né? E aí finaliza todo o processo da resposta inflamatória, desde a agressão inicial até a resposta final. Tranquilo? Se tiverem dúvidas, voltem a animação, voltem o vídeo, assistam novamente, tentem fazer um resumo desses processos que acontecem em cada uma das fases, né? E se a dúvida ainda persistir, manda lá a pergunta. Bora lá. Então, nós temos alguns tipos de inflamação. E essa classificação é de acordo com o tempo mesmo, né? Então, eu tenho uma inflamação aguda, a duração dela é de poucos minutos a alguns dias, e predominam os fenômenos exudativos, ou seja, predominam os fenômenos de saída, né, do sangue para os tecidos. Então, a inflamação aguda ela vai durar, né, de poucos minutos até no máximo 72 horas. Então, aí eu tenho uma inflamação aguda. Então, quando vocês ouvem lá nas disciplinas específicas de vocês, falando assim, olha, na fase aguda, na inflamação aguda, tem que colocar gelo. Então, até quando dura a fase aguda? Em tese, ela dura, né, do início até no máximo 72 horas. A partir de 72 horas, nós já começamos, então, o processo de inflamação crônica. Tá? Então, gelo, né, o gelo ele vai ajudar muito nas primeiras 72 horas. Ok? Então, essa fase de inflamação aguda, né, se você observar bem aqui, é uma fase amplamente exudativa, né, saiu muito sangue para o interstício e formou um edema muito evidente. Ok? Então, eu tenho isso. Né, eu tenho aqui uma situação de normalidade e aqui eu tenho uma situação de inflamação. Percebam a diferença no calibre vascular. Então, aumentando o calibre vascular, eu aumento também a permeabilidade, eu permito que mais células saiam do sangue para os tecidos. Tá? Esse é um detalhe importante. O outro tipo de inflamação que nós temos é a inflamação crônica. Né? A duração de vários dias, agora vocês podem colocar lá acima de 72 horas, né? Acima de 3 dias ou 4 dias. Né, duram semanas, meses. Em alguns casos, a inflamação crônica ela dura por anos um paciente. Né? E esses fenômenos que acompanham a inflamação crônica, elas são bem relatadas na literatura. Né? Por exemplo, nós já sabemos hoje que a alteração da microbiota intestinal provocada pela obesidade ou provocada por uma má alimentação, tem relação direta com o diabetes, tem relação direta com a síndrome metabólica, tem relação com doenças cardiovasculares. Né? Então, são situações em que uma inflamação
crônica, por anos a fio, provocam então doenças bem graves, né? Nessa outra imagem, vocês podem perceber que então, a inflamação crônica está ao centro. Então, a inflamação crônica ela pode ser causa de diabetes, pancreatite, doenças autoimunes, a artrite reumatoide é uma doença que leva a uma inflamação crônica muito intensa, doenças cardiovasculares e o próprio câncer, né? Então, a situação de mediadores químicos pró-inflamatórios por muito tempo, né, provocam essas alterações e são importantes, tá? Aqui um comparativo bem rápido para que vocês entendam, né? Então, característica da inflamação aguda, rápida, ocorre em minutos ou horas. Inflamação crônica é mais lenta, né? Ela persiste por vários dias, até mesmo anos, né? Infiltrado celular, principalmente os neutrófilos, a gente vai ter uma aula só de células da resposta imune, da resposta inflamatória. E aqui na inflamação crônica, monócitos, macrófagos, linfócitos. Por que na aguda neutrófilo? Porque são células de vida curta. Tá? Lesão tecidual, aqui autolimitada, e na crônica acentuada e progressiva. Sinais locais são proeminentes e na crônica pode ser mais sutis. Tá? Tem mais diferenças, né? Vocês podem encontrar nos livros muito mais diferenças do que essas. Tá? Então, basicamente, né, eu tenho como benefícios da resposta inflamatória proteção ao organismo, aumento da perfusão local para que eu tenha mais células localmente e que promova essa resposta inflamatória contra micro-organismos também, aumento da secreção glandular e cicatrização. Né? Na realidade, aqui cicatrização a gente pode trocar por reparo. Tá? Então, esses são os benefícios da inflamação. Desvantagens. Lesão temporária ou permanente dos tecidos acometidos, aquilo que eu disse para vocês, né, que uma inflamação, quando ela é muito exacerbada, muito intensa, ela pode provocar lesão aos tecidos que estão próximos, né? Pode provocar alergias e reações de hipersensibilidade, como por exemplo na psoríase, né? Então a resposta inflamatória, quando ela é desorganizada e quando ela é muito intensa, ela traz prejuízos muito grandes ao organismo. Tranquilo? Se ficarem com alguma dúvida, alguma pergunta, não deixem passar. Mande um e-mail, mande uma mensagem que eu respondo para vocês. A próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre inflamação aguda e até breve.